Bom, então, vamos iniciar, e alguns irmãos, talvez, no meio do caminho, vão chegando, tá? Pastor Itamir pediu para avisar os irmãos que ele está hoje em Floriano, no Piauí, deve retornar na quinta-feira, está ministrando a pastores lá. Um pouquinho antes. Você falou hoje, eu falo. Aí você vem aqui, se você... Tá? E o pedido que ele nos fez é que orássemos por ele. Então, eu quero aproveitar esse instante, e se você puder, feche seus olhos por um instante, curva a tua cabeça, vamos pedir a bênção, a direção de Deus para tudo que vai acontecer aqui nessa noite. Amém. Pai querido, muito obrigado por esse momento que o teu povo se reúne em torno da tua palavra para aprender do Senhor. E Deus amado, queremos não só ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E nessa hora, Espírito Santo faz o que o entendimento humano não pode fazer. Fala ao nosso coração. Toma, Deus, a direção. Deus fala a cada coração individualmente e pessoalmente. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estávamos falando sobre o capítulo 3 do livro de Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava lá na Galácia. Falamos para os irmãos que era um povo diferenciado, até porque eles não eram todos judeus. Paulo, quando passou pela Galácia, ele deixou ali uma igreja. Essa igreja cresceu, ela se estabeleceu, e ele escreveu essa carta para eles, com um propósito muito bem definido, porque eles estavam com algumas dificuldades. O que aconteceu? A igreja, quando está caminhando, chegaram os judaizantes. E quem são os judaizantes? Aquele pessoal que foi criado e cresceu no judaísmo. E esse pessoal quis colocar na igreja alguns costumes. E aí, Paulo escreve essa carta, e nessa carta é que nós vamos tratar dos assuntos dessa noite. Por isso, hoje nós estamos chegando no capítulo 4, e quando chegamos no capítulo 4, a gente tem a grata surpresa de ver exatamente aquilo que Paulo já havia falado aos Gálatas. Então, nós vamos ler hoje, vamos estar trabalhando no capítulo 4, começando, vamos do versículo 1 até o versículo 11. Para facilitar para você, os primeiros versículos já estarão em tela. Então, o que acontece? No capítulo 1, atitudes amorosas... desculpe, passei. Eu tô no lugar errado. Deixa eu voltar aqui. Tenha paciência, o cara é nosso cego, ele está aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Agora sim. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, está na tela. Se você tiver com Bíblia aí e puder acompanhar, fica fácil. E no capítulo 4, ele começa dizendo o seguinte, eu estou lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional. Se a sua for diferente, não se preocupa. O conteúdo é muito próximo um do outro. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aí você vai perceber o seguinte, capítulo 3, ele fala que a lei funcionou como um aio, como aquele que cuidava da criança quando ele era pequeno. Aqui, a impressão que você tem é que o assunto é o mesmo, porque Paulo está dizendo o seguinte, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Para você entender, na cultura judaica, a criança, até os 11 anos,
ela ficava com a sua família. E depois dos 11 anos, ela ia ficar um período com o mestre. Só que nesse período, tá? Mesmo sendo herdeiro de fazenda, herdeiro de bens, herdeiro de qualquer coisa, ele não tomava posse da herança. Ele não tomava posse da propriedade. E mesmo que acontecesse uma tragédia, vamos assim dizer, quem ficaria cuidando de tudo era o tutor. Ou seja, aquele que ia cuidar da criança até que ele tivesse maturidade suficiente para administrar os bens. Não está dizendo para eles aqui, olha, do mesmo jeito que a lei conduziu você, conduziu o povo de Israel, conduziu o povo de Deus, apontando para Jesus, a lei foi o ai, foi o tutor, que conduziu vocês, dizendo para vocês e mostrando para vocês o que haveria de vir. A lei tem esse propósito também. A lei tem o propósito de apontar para Jesus, a lei tem o propósito de mostrar para Jesus, e a lei tem o propósito de levar você até Jesus. Mas o mais legal de tudo isso é quando você começa a ler isso, quando você começa, como estamos fazendo agora, pegando o texto e analisando o texto parte por parte, a gente começa a entender que somente quando pela fé experimentamos a nova posição em Cristo Jesus, usufruímos dos benefícios da herança sendo conhecidos por Deus. O texto tem 5 benefícios que nós vamos estar mostrando para você, tá? Advindos do fato de sermos conhecidos por Deus. Aliás, uma grande diferença que quando a gente fala que conhecido é uma diferença muito grande de ser alguém que você já ouviu falar. E a diferença, ela é muito profunda. Por exemplo, estão na sala hoje alguns irmãos aqui que a gente já conhece há algum tempo. Estão alguns que são tão próximos da gente que nós sabemos, inclusive, suas preferências pessoais. Outros, nós conhecemos meio que à distância. E, gente, igreja é um lugar complicado. Igreja, por um tempo, tem igreja que vive a síndrome de nuca. Já ouviu falar da síndrome de nuca? O irmão conhece o outro pela nuca. Ele conhece o outro pela nuca. Ele chega quando o culto já está começando e o culto acabou de terminar, ele já sai. Ele não se comunica, ele não conversa, ele não tem relacionamento. E se você só conhece a outra pessoa quando você tem relacionamento com ela. Tem uma expressão no Nordeste que diz o seguinte, que você só conhece uma pessoa depois que você comeu junto com ela 1 litro de sal. Para você comer 1 litro de sal, que tem aproximadamente 1 quilo de sal, não é que você vai pegar o sal e vai ficar comendo junto com a pessoa. É que tem muita comida para comer, para você usar 1 quilo de sal e comer junto com essa pessoa. Quando você conhece intimamente, se relaciona com ela e passa a ter um relacionamento com ela, aí é que começa a conhecer. E eu vou dizer uma coisa para você. Há casados, há muitos anos. E depois de muitos anos, é que eles se conhecem. É que eles passam. Mas você vai dizer, mas eles não têm relacionamento? Tem. Mas eu tenho as minhas áreas que muitas vezes eu não revelo para os outros. E o pior de tudo, a gente tenta fazer isso com Deus. Paulo está dando uma orientação no sentido de quando você é conhecido de Deus, quando você se deixa conhecer, quando você tem o coração aberto para Deus, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E não somente isso. Ele está dizendo também que tem alguns benefícios disso. E lógico, nós vamos tratar desses benefícios. Que somente quando, pela fé, experimentamos a nova posição em Cristo Jesus, é que a gente vai usufruir dos benefícios da herança, sendo conhecidos por Deus. O primeiro benefício da herança, que herança?
primeiro lugar, queridos, quando você nasceu de novo, quando você entregou o teu coração para Jesus, quando você abre o teu coração para Jesus, em primeiro lugar, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você é transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí você está em pé de igualdade com Jesus e você se torna co-herdeiro de Deus. A herança, você passa a experimentar da herança do Senhor. E Deus está dizendo aqui no versículo 1, até o versículo 3, eu vou ler novamente, se você puder acompanhar comigo aí, Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Quando você conhece Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus, você passa a receber a herança. Qual é a primeira coisa que você recebe? Espírito Santo. Presença de Deus vivo na sua vida, agindo em você, agindo com você. A Bíblia diz ali que é o paráclito no grego, né? Junto de, perto de você, o tempo todo junto com você. O primeiro benefício da herança que temos a partir da nova posição em Cristo é que antes éramos menores, iguais aos escravos, e agora somos filhos do Pai. Mas João ele diz assim, de uma maneira muito legal: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E, gente, ser filho é uma outra realidade, é muito mais além do que simplesmente ser um empregado da casa ou ser um criado da casa. E aqui, você tem que entender que essa posição você já alcançou. O que eu tenho que fazer? Esse é o problema que Paulo está tratando até aqui. Os judaizantes falam assim, não, vocês vão ter que agora começar a cumprir os ritos do judaísmo. Gente, nós estamos num outro patamar. Lembra que Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então, aqui é um outro patamar, é uma outra história. Enquanto o herdeiro é menor de idade, nem nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Sabe o que eu me lembro? Não sei se na tua casa, na tua família, acontecia isso. Antigamente, quando a gente não tinha essa violência toda aqui em São Paulo, era muito comum nas casas o muro ser baixo e, geralmente, em algum lugar ali na entrada, tinha uma chave escondida. Eu me lembro de um amigo que um dia ele saiu de casa muito cedo e esqueceu de levar a chave. Justamente nesse dia, seus pais saíram de casa. Ele voltou, ainda não era hora do almoço. E ele chegou na casa trancada. Como não tinha o que fazer, sentou e ficou esperando. Só que a hora do almoço passou e os pais não voltaram. E ele ali com fome, e estava um dia quente, ficou com sede. Fome, sede, coisas para fazer, preso, sentado na porta de casa. Às 3h30, 4 horas da tarde, seus pais voltaram. Encontraram ele sentado ali na porta. Perguntaram para ele, e aí? Sem chave? Minha filha, embaixo do capacho tem uma cópia da chave, né? A gente sempre deixou aí. Aí ele botou a mão na cabeça. Ele tinha a casa dele todinha, com tudo que ele precisava. E a mãe ainda falou, tinha comida pronta para você, era só esquentar. Você comeu alguma coisa? Não, estou com fome ainda. O Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. É mais ou menos próximo, para você ter uma ideia.
de que há um tesouro a ser desfrutado, há uma experiência nova, um novo relacionamento a ser desenvolvido com Deus e muito... E o que estava acontecendo? Os Gálatas estavam se prendendo a coisas desse mundo que os impedia de alcançar a posição que eles estavam. Filhos menores, igual escravos. Filhos menores. Ou seja, não tem direito. Está lá com tudo perto dele, mas não experimenta. Paulo está dizendo o seguinte: digo que, porém, que por enquanto herdeiro é menor de idade, enquanto ele for menor de idade, o que ele vai botar a mão? Botar a mão? A mesma coisa que os escravos. Gente, é bom esclarecer aqui que quando Paulo está falando escravo, escravo não é igual foi aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil foi tortura, foi qualquer outra coisa, que menos escravidão. Porque naquela ocasião, o escravo, ele não tinha os privilégios que tinham os donos da casa. Mas ele tinha que cumprir os deveres da casa, ajudar no trabalho, e às vezes o trabalho podia ser pesado. Tá? E a condição de escravo é uma condição na qual ele não tem direito algum, inclusive ele sabia da sua condição. Filhos menores, sujeitos ao que mandarem fazer. E hoje em dia está muito complicada essa questão de filhos menores, porque o pessoal tem uma dificuldade danada com isso. No meu tempo, eu nasci na década de 60, meu pai olhava para mim, ele não precisava falar mais nada. Minha mãe olhava para mim, já sabia. E algumas vezes eu sabia que ia ser corrigido. O pai falava, conversa de adulto. Acabou. Você não fala mais nada, não dá palpite. Hoje em dia, filho discute com o pai, às vezes discute em pé de igualdade. É uma coisa bem complicada isso. Hoje, eles exploram muito mais os seus limites. Na época que eu fui criado, minha mãe usava algumas coisas para que evitava que esse tipo de coisa acontecesse, entendeu? Cinta, chinelo. O pessoal fala de drone hoje. Ei, quanto chinelo eu já vi voando? Mas, filhos menores, princípios básicos. Filho menor, ele tinha que ficar na dele. E no canto dele. O que Paulo está dizendo aqui, olha, presta atenção, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. E aí, meu querido, aí entra o versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões, a administradores, até o tempo determinado por seu pai. Enquanto o pai disser, ele vai ficar sendo cuidado, ele vai ficar debaixo do teu cuidado, assim era. Só para você ter uma ideia, o filho do judeu, até o seu 11º ano, ele aprendia em casa a Torá, ele tinha isso de cor, obedecendo o que estava lá em Deuteronômio. Dessas palavras que hoje eu te ordeno, delas falarás assentado aos teus filhos, e as encarás aos teus filhos. Hoje em dia, o smartphone fala muito mais, a TV fala muito mais do que os pais em casa. A conversa é truncada, e algumas vezes, para chamar para jantar, eu chamo por mensagem de texto. E hoje o filho nem liga mais. Essa nova geração que está acostumada com a telinha, você quer deixar eles irritados, é você ligar para eles. Aí vira bicho, aí para, porque eles gostam de mandar mensagem de texto. Eles não gostam de conversa, de confronto e de olho no olho. Então, é mais difícil você estabelecer limite, inclusive. Algumas vezes, quando você vai estabelecer limite, a casa já caiu, a coisa já está complicada, tudo complicou. No período de Jesus, era diferente. A criança, até os 11 anos, ela decorava a Torá. E o que acontecia? Depois disso, dos 11 até os 14 anos, ela ficava junto com o mestre. Aqueles que se destacavam ficavam para se tornar doutores. Os outros voltavam para sua família. Acontece que ali na região, em Jerusalém, tinham romanos. Os romanos
tinha um princípio semelhante a esse. Na verdade, uma questão de idade variava um pouco, mas eles eram tutorados por um tutor que cuidava dos seus filhos. E na Galácia, ali onde estavam os Gálatas, toda a região da Galácia, veja que eles eram, uma parte deles era, inclusive, tinha aquela questão até dos vikings, né? Na região da Galácia, ali dos galileus, também funcionava assim. Então, quando Paulo escreve isso, ele atinge tanto os romanos, tanto os galileus, tanto os hebreus, como aquele pessoal que morava naquela região. Perceba que Paulo ele escreve numa linha, numa direção, que ele fala com todos ao mesmo tempo. Aí você fala assim, Paulo era o cara, hein? Que sabedoria. Espírito Santo, meu irmão. Espírito Santo, minha irmã. É por isso que eu gosto da expressão que o professor falava na faculdade, a palavra de Deus, nós chamamos de palavra de Deus porque o que foi escrito mesmo por um homem inspirado por Deus, ela tem o hálito de Deus. E você vê nesse texto sabedoria de uma maneira fantástica, e linda, e maravilhosa. Veja que ele consegue abarcar várias culturas com um pensamento e com uma profundidade, não só poética, mas de vida. E no versículo 3, acompanha aí comigo, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. E quando você fala aos princípios elementares desse mundo, gente, eu gosto da expressão que Paulo usa aqui, tá? Porque os elementares são coisas assim, básicas do conhecimento. Ou seja, ao pé da letra, seria o beabá. Lembra quando a gente falava do beabá, quando você aprende o ABC, para quem estuda no norte ou nordeste? Ou o alfabeto. O básico, o inicial. Então, quando ele fala aqui, assim também nós, quando éramos menores, no entendimento, no conhecimento, na visão de Deus, ou no relacionamento com Deus, quando está aprendendo de Deus e está no processo de crescimento e de entendimento com Deus, nós estávamos ali nos rudimentos, nas primeiras coisas, aprendendo. E nós, muitas vezes, não tomávamos posse da herança. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo. Veja que ele está trabalhando, dizendo que eles estavam escravos da lei, eles estavam buscando na lei, estavam voltando para a lei, e aqui ele está repetindo o ensino. E aí é que entra uma outra questão, que é a questão didática. Na questão didática, quando Paulo está escrevendo, ele está fazendo o seguinte, ele usa a repetição e ele muda o termo da repetição. Lembra que ele falou que a lei era o aio, que era o instrutor, que era aquele que conduzia? Aqui ele usa pedagogo, o tutor. E ele usa as expressões, que eram filhos menores. E agora estamos no processo de crescimento. Agora nós estamos entendendo. Dá uma olhadinha lá no capítulo 4, versículo 4 em diante. Esse eu vou colocar em tela para você. Aí essa expressão é maravilhosa. Mas vindo a plenitude dos tempos. Queridos, quando ele fala plenitude dos tempos, ele está dizendo no tempo certo. Tudo planejado. O que ele quer dizer com essa expressão plenitude dos tempos? Tá? Ele está dizendo o seguinte, olha o que estava acontecendo nesse período. Quando Jesus vem ao mundo, tá? O que tinha acontecido? O Império Babilônico tinha caído, aí surgiu o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele desenvolve a cidade-estado, as satrapias. Jerusalém é uma cidade-estado. Aí o Império Medo-Persa, ele cai, ele termina, você pode acompanhar, ver isso lá no livro de Daniel, tá? Ou você lendo Esdras e Neemias, você vai entender esse contexto, e você percebe que o Império Medo-Persa, ele cai, e aí o Império Romano começa a dominar toda aquela região. Aí na mão de Alexandre o Grande,
o Império Romano, o Império grego, ele toma conta de toda aquela região que era o Novo Mundo naquele período, toda aquela circunviança que foi alcançada, desde lá do final, embaixo do Egito, até lá na Mesopotâmia. Toda essa região estava falando grego, e o grego tornou-se língua oficial até então, tá? Até então, era uma outra língua, uma parte era do judaica, né? Mas a parte aqui era o aramaico, que era a língua comercial. Aí o grego torna-se língua conhecida e falada em todo o Novo Mundo. Essa parte ele alcança toda, e é por isso que o Império Romano cresceu na proporção que cresceu e tornou-se o maior império de todos os outros que vieram antes dele. E o Império Romano, por sua vez, permitiu a criação das estradas, fazendo a ligação de todas as regiões, para que eles pudessem controlar e fazer com que suas tropas chegassem a todos os pontos do império em curto espaço de tempo. Então, com as ruas pavimentadas na condição que eles tinham, a língua falada e dominante, todos conheciam e todos falavam e negociavam em grego. E acontecia o quê? O comércio mundial fervendo e todo o mundo em expansão. O que acontece é nesse tempo. Aí você fala assim, mas foi uma coincidência histórica? Que coincidência, meu querido? É mão de Deus. Na plenitude dos tempos, ou seja, está tudo preparado, está tudo pronto para que o evangelho consiga chegar e se expandir por todo mundo, tanto que chegou na Galácia. Tanto que essa carta foi escrita aos Gálatas. Lógico que acredita, é um dos primeiros textos escritos e tornou-se uma carta circular. Então, quando Paulo fala na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Deus enviou seu filho. Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, debaixo da lei. Peraí, Betão, você está querendo dizer que Jesus nasceu debaixo da lei? Sim, debaixo da lei, exatamente. Até então, os homens estavam lutando para conseguir cumprir a lei. Aí vem Jesus, e Jesus, ele cumpre toda a lei. Jesus não tem pecado, ele não peca. E os escribas e fariseus que ficavam dificultando a lei, aí eles começam ter dificuldade, porque eles não conseguiam cumprir a lei. E nesse período, para você ter uma ideia, eles ficaram ali, o esforço humano para tentar cumprir a lei era imenso. Era algo incomensurável, porque eles não conseguiam cumprir a lei. E aí que eles faziam? E foram criando, além de não cumprir o que já estava escrito, colocaram mais regras. Para você ter uma ideia, nesse período, o sábado era uma complicação para eles, porque o sábado era o dia de descanso. Aí os caras começaram a criar regrinha. Mas peraí, descanso é porque é por causa do trabalho. Então eu não posso trabalhar no sábado. O que é trabalho? Bom, trabalho se eu levantar algum peso é trabalho? Ah, então colocaram medida. No dia de sábado, ele não podia levantar o peso maior que uma pera, que era o suficiente para ele se alimentar. Até o peso de uma pera não era trabalho. Passou disso, era trabalho. Ele contava os passos que ele dava o dia todo, para não estourar o número de passos, porque ele tinha um limite de passos para dar naquele dia, que era dos muros, dos portões de Jerusalém até o templo. Era o máximo de passos que ele podia dar no dia. Passando disso aí, trabalhou, pecou, está afastado de Deus. Ficou difícil. A coisa ficou muito complicada e eles passaram a perder o parâmetro, ao invés da lei aproximá-los de Deus, eles começaram a se afastar de Deus. Ao invés de eles se tornarem e olharem que a lei, que o propósito havia de haver alguém que havia de remi-los, eles começaram a se afastar cada vez mais de Deus. Continuando. Remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É esse o propósito. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba era muito conhecida, era a linguagem que Jesus referia-se a Deus o tempo todo, ao Pai. E Abba é muito corrente dentro da linguagem judaica, que é a forma do filho referir-se ao Pai. E
E ele vai, você fala assim, mas e o pai aí depois? Porque Abba, pai, no original, no grego, é pater, e pater, para o grego, é pai. Então, ou seja, Paulo, ele consegue também aqui, ele está abarcando outras culturas, outros que não têm o conhecimento do judaísmo, outros que não viveram junto com Israel, outros que não viveram, que não conhecem, não têm o conhecimento da cultura judaica. E aí, assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Oh, glória! Pode dar glória a Deus aí, meu querido. Agora, olha, o Paulo está dizendo com todas as letras. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Perceba o patamar que você cruzou. Você está agora num outro patamar, está numa outra situação. E o segundo benefício da herança que temos a partir da nova posição em Cristo é que antes estávamos sob a lei e agora somos filhos adotados e herdeiros daquele que fez a lei. Acima da lei. Uma condição muito melhor. E é por isso, tá? Que nós, no tempo de Deus, através do Filho, tudo mudou. Ou seja, a lei foi criada com um propósito muito definido. Ela mostra o pecado, ela mostra quando está afastado de Deus, ela mostra quando você se distancia de Deus. O propósito da lei é mostrar que havia de vir algum redentor. E o pessoal tentando lá, brigando, quero fazer, não vou fazer, eu tenho que ter. No tempo de Deus, na plenitude dos tempos, ele mandou Jesus. E através do Filho, tudo mudou. Mudou a condição do homem. O homem foi resgatado e o homem foi regenerado. É por isso que a Bíblia diz que é uma maneira muito linda. O véu do templo rasgou-se de cima a baixo e nós passamos agora a ter comunhão com Deus, acesso direto ao trono. Você fala com o Pai e o Pai ouve. É maravilhoso isso. É fantástico a condição que Deus nos deixou. E também, no tempo de Deus, houve redenção. Ou seja, a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E abriu-se o parênteses da graça. O parênteses da graça se abre. E agora todo aquele que quiser vir até Jesus, ele pode chegar até Jesus. E o que tem que fazer? Ele não tem que fazer mais nada, porque tudo já foi feito por Cristo. O sacrifício já foi pago. Então, meu querido, minha querida, não tem mais sacrifício para fazer. Algumas pessoas têm uma grande dificuldade com isso. Que as pessoas querem fazer obras para ir na igreja. Eu vou ter que fazer o que eu estou fazendo. Na verdade, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Mas você vai fazer porque você é salvo, não para ser salvo. Tem uma diferença muito grande aí, tem um espaço muito grande aí. E o que Paulo está combatendo aqui é justamente isso. Quando os judaizantes chegam, eles querem que os gálatas passem pela circuncisão e comecem a trabalhar as leis judaicas e viver debaixo da lei judaica, viver debaixo da lei. Quando Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. Porque sem o Espírito Santo, sem a redenção, é impossível cumprir a lei. Queridos, veja bem, humanamente, a lei é só para você entender qual é a tua condição. Eles tinham que viver na esperança do Messias. E o mais legal ainda, que no tempo de Deus, mudamos de escravos para filhos e herdeiros. Ou seja, você já toma posse. E qual é a posse? Você já recebe o Espírito Santo. Você já passa para um outro patamar. Você passa a ter relacionamento com Deus e você passa a conversar diretamente com o Pai. Maravilhoso, né? Quase que eu digo show de bola. Muito bom mesmo. É maravilhoso. Dá uma olhadinha aqui, diz o versículo 8 e o versículo 9. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Perceba que para os gregos, para os povo ali da Galácia, eles não conheciam a Deus, eles de Deus e muito pouco,
de ouvir falar, eles tinham lá os seus próprios deuses. Os motivos pelos quais eles adoravam e serviam e buscavam eram outros completamente desassociados e longe de Deus. Eles serviam a outros deuses. E alguns tentando chegar aos céus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ela está perguntando o seguinte, agora que você já conheceu a Deus, você que estava lá no lamaçal do pecado, fazendo uma série tentando pagar penitência, tentando pagar promessa, fazendo uma série de coisas. Isso aqui no Brasil. Lá, gente, eles chegavam até a sacrificar filho. Sacrifício e coisas tais. Aí o pessoal falou assim, não, agora vocês vão ter que fazer assim, ó, vai ter que cumprir as ruas novas, as nossas festas, os nossos sábados, vocês vão ter que guardar. São rudimentos que eles tinham no passado e que agora eles já foram libertos disso. Eles estão num outro patamar, estão numa outra condição. E ainda, antes sendo conhecidos por Deus, como nos tornais a esses rudimentos fracos? Novamente, ele usa aquela mesma expressão, que é estoiqueia. Estoicheia ou estoiqueia, né? É a mesma coisa que o beabá. Está no começo. Coisa que é básica, que não faz diferença alguma quando você já conhece alguma coisa muito mais substanciosa e com muito mais conteúdo e com muito mais propriedade e algo que resolve a sua vida. E como eles estão os judaizantes estão dizendo para o pessoal da Galácia, olha, agora vocês vão ter que fazer o seguinte, agora vocês vão ter que passar pela circuncisão, agora vocês vão ter que guardar o sábado, para de fazer coisa no sábado, porque o sábado agora é separado ao Senhor, e aí começa com aquela ladainha. Aquele negócio que ao invés de libertar a pessoa, prende. E meu irmão, minha irmã, eu tenho que dar uma palavra para você aqui, porque às vezes, eu sou avesso, agora o irmão vai entender porque de vez em quando eu falo que eu sou avesso a título, que tem pessoa que tem o título de pastor e às vezes coloca regra para você viver. Coloca coisas que são humanas e regras que são humanas para você viver a sua vida cristã. E para algumas pessoas, gente, isso torna-se um peso, um fardo. E fica difícil a vida cristã. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aqui de libertação. Essa carta de Gálatas é a carta da liberdade. E se o cristianismo tornou-se um peso para você, se a vida cristã tornou-se um peso para você, meu irmão, tem alguma coisa errada. Não pode ser fardo para ninguém. A vida cristã, gente, ela tem que ser gozo, paz, gozo no espírito, alegria. E se não está sendo isso, tem alguma coisa errada. Eu, como estou agora eu sou diabético, às vezes, quando eu estou em algum lugar que não sou muito conhecido, se alguém me oferecer um doce, eu falo, a minha religião não permite. Aí o pessoal dá risada, aquele negócio todo, né? Mas antigamente tinha muita gente que fazia isso. Você não vai fazer isso? Não, minha religião não permite. Gente, eu vi amigos dizerem, não, eu não posso jogar futebol, porque a bola é o ovo do diabo. Como assim? Tá certo que você não pode trocar a escola bíblica dominical por um jogo de futebol. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem um grupo na minha igreja que joga futebol domingo de manhã. Então, na hora que está tendo culto, eles estão lá no campo. E eu já fui lá um dia, já fui lá algumas vezes com eles. E lá eles falam de Jesus, eles jogam bem. Então, quer dizer que no domingo, agora que vai entrar o verão, eu posso ir para a praia? Pode. Qual é o problema?
quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. O que você não pode esquecer, meu querido, é que depois que você entregou tua vida para Jesus, depois que você aceitou Jesus, depois que você abriu o coração para Jesus, você não sai mais da presença de Deus. O velho do tempo rasgou-se de cima a baixo, agora nós estamos em plena comunhão com Deus o tempo todo, a todo instante, a todo momento. Como Paulo escreve, orai sem cessar, é isso, é porque você pode orar a qualquer instante, Deus está ouvindo, Deus está com o ouvido inclinado para você e está vendo você. Então eu não tenho que fazer cara de crente onde eu estou, cara de crente. Eu me lembro quando o profeta Samuel desceu na casa do Jessé para ungir o rei de Israel. Aí ele chegou assim e falou assim, escuta, traz o seu filho aí, que eu vou ungir o teu filho. O pai, né, o Jessé, pegou o mais velho, mais forte, mais bonito, portão, grandão, colocou lá diante do Samuel e falou, tá aí o meu filho. Aí Deus falou, eu rejeitei esse aí. Aí o Jessé perguntou, como assim? Rejeitou meu filho? Deus rejeitou meu filho? Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Deus vê o coração. Não trouxe o outro filho, chegou o segundo filho, está lá o segundo filho, agora vai ungir como rei de Israel. Não. Esse aqui não é esse. Por que não é? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, Deus vê o coração. Traz o outro, também não é. Traz o outro, também não é. Acabou seus filhos? Acabou seus filhos? Não, tem campo, é pastor de ovelha. Traz ele aqui. Unge. Deus falou para Samuel. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha que está diante dos olhos. Deus vê o coração. Esse mesmo Davi, quando chega lá diante de Saul chega para ele assim, escuta, você vai enfrentar o gigante? Vou. Ah, você não tem nem estatura, não tem... Não se preocupa. Eu estava lá no campo, cuidando das minhas ovelhas, veio um urso. Eu matei o urso. Teve uma outra ocasião, eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, veio um leão. Eu matei o leão. E eu aprendo com isso, meu irmão, que você tem suas lutas, tem suas batalhas. Às vezes ninguém vê. Às vezes seu pastor não sabe. Às vezes seus irmãos não sabem. Às vezes familiares não sabem. Às vezes seu esposo, a sua esposa não sabe das suas lutas, das suas batalhas. Mas Deus vê. E quando você o conhece, quando você está próximo, junto dele, e você também conhecendo a Deus e sendo conhecido por ele, você não pode voltar para trás e se limitar e ficar nas coisas pequenininhas, e ficar nas coisas anteriores, nos rudimentos fracos, naquilo que estava começando. Porque agora você está andando e caminhando com Deus que tem toda a autoridade, tem todo o poder, você está acima de todo o principado, potestade e poder, e agora você tem a autoridade do Senhor na sua vida, o Espírito Santo está em você, como diz lá em Efésios, que é um trecho que eu gosto demais, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e agora não tem mais potestade, não tem mais diabo inimigo que possa entrar na sua frente. Se ele entrar, você vai dizer, sai, e ele tem que sair. Ele não tem que discutir. Um dia eu estava passando aqui tivemos uma ocasião em Jardim do Estádio e um rapaz ficou possesso. E sabe o que nós fizemos? O diabo se manifestou, quis fazer a festa, mas disse, sai, em nome de Jesus. O diabo foi embora, tem que ir. Quando eu estou andando na rua, se já aconteceu de ver macumba, eu chuto, sai em nome de Jesus. Teve uma ocasião que eu estava indo para a casa da Ellen, e nós passamos na esquina, tinha um despacho. E tinha um meio esburacado, quando eu fui passar na lavaleta lá, a galinha fez coque. Eu falei, opa, tá viva. Parei o carro, peguei, desci lá, peguei a galinha, coloquei no carro. Cheguei na casa da minha sogra, só tem galinha lá, né? Era sábado à noite, né? Domingo de manhã, teve a escola bíblica dominical, teve reunião, demorou para chegar em casa. Quando eu volto, passei na mercearia ali, comprei um quilo de milho, e cheguei lá no quintal da minha sogra, com o milho. Eu procurei a galinha, meu sogro vinha descendo, falei, cadê a galinha que eu trouxe? Ah, rapaz, vocês demoraram tanto, sobrou só os pés. Eles comeram a galinha.
Mas tava bom? Tava. Porque essa galinha eu peguei na macumba, ali na esquina, aí, ó. Tá, para de brincadeira, rapaz. Aí entrei comigo, conversar com a minha sogra. Só é verdade, vocês mataram a galinha? Sim, tava boa. Eu falei, eu peguei essa galinha na macumba. Não, para de brincadeira, ninguém nem perguntou em mim. Mas fazer o quê, né? Aí ele lembra dessa história e ela dá risada. Mas é um fato. Foi passado. Nós estamos acima, gente, de tudo isso. O diabo não tem mais autoridade em nada. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Por isso, não volte para trás. Não volta para os rudimentos fracos e pobres. Não volta mais para isso. Terceiro benefício da herança que temos a partir da nova posição em Cristo é que antes servíamos aqueles que não são deuses. Os princípios elementares fracos e sem poder. Agora nós estamos numa outra condição, nós estamos num outro patamar. Antes não conhecíamos a Deus, agora nós conhecemos a Deus. Antes éramos escravos de ídolos e de ideologias e de pensamentos e coisas que amarravam e prendiam. Hoje nós somos livres. Éramos comandados pelos princípios elementares, por coisas básicas que nos prendiam. Hoje nós somos livres e nós temos acesso à bênção, à herança que já está aqui, que foi dada em Jesus, e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estamos ali, somos co-herdeiros com Cristo. É uma nova posição, é uma nova realidade, é uma nova forma de caminhar, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de ver o mundo e ter uma visão muito mais ampla, de estar numa nova condição, num novo posicionamento, firmado com Deus, caminhando com Deus, junto com Ele e escrevendo a história com Ele. Essa é a tua condição, essa é a posição que você está, essa é a situação que você está vivendo agora com Deus. Meu querido, é uma nova condição, é um novo posicionamento. Versículo 8 e versículo 9, só para a gente firmar, se você puder, leia aí comigo, pega na sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios? Elementares, fracos e sem poder. E sem poder. Quarto benefício, mas eu vou ler o versículo 9 primeiro. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? O quarto benefício da herança que temos a partir da nova posição em Cristo é que, sendo conhecidos por Ele, por Deus, não devemos mais ser escravizados por princípios elementares, por coisa básica. Agora conhecemos a Deus. Aliás, esse é um ponto que é muito complicado para a igreja hoje. Conhecer a Deus. Nós tivemos um tempo na igreja, um curso, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse curso durou um ano inteiro, a igreja toda, uma boa parte da igreja fez, alguns aqui devem até se lembrar. Agora conhecemos a Deus. Conhecer a Deus, gente, é se relacionar com Ele. É estar junto dEle. É oração contínua. É diante de qualquer dificuldade, falar com Ele. Eu vi uma vez um pastor dizendo assim, você acha que Deus, nesse período de Natal, vai te dar vaga em shopping, porque o irmão glorificou a Deus, porque achou na hora de estacionar o carro no shopping, achou uma vaga e glorificou a Deus. Nada acontece sem que Ele queira, saiba ou permita. Ontem, ministrando na intercessão, eu disse que Deus, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Ele queira, saiba ou permita. E eu fico muito feliz porque Deus cuidou muito de mim. Está com o olho o tempo todo em mim. Agora, sendo conhecidos por Deus, não podemos mais ser escravos. Gente, quanta gente é escravo? Escravo sabe de quê? Do sim. Escravo do não. E se escraviza, gente, por ele tem dificuldade de dizer. A Bíblia diz, seja se eu dizer sim, sim, não, não, o que passa disso vem do maligno.
Ah, mas você não vai, mas eu não quero. Ou não preciso. Não preciso. Tem tanta coisa que você coloca na sua vida que você não precisa. Tira os olhos desse mundo, volta os olhos para os céus. Tira os olhos daquilo que você não precisa e olha para aquilo que você vai ganhar. Olha para a herança que está proposta para você desde a fundação do mundo. Queridos, agora sendo conhecido de Deus, a gente não pode mais voltar para o passado. Gente, quem já jogou videogame sabe como é que é. Passou de fase. Passou de fase, querido. Você não vai voltar mais para aquela fase, não. Você não vai cometer os erros do passado. Você não vai se prender às coisas do passado. Aliás, é uma grande dificuldade que crente tem é se livrar do passado. As coisas velhas já passaram. Diz que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Nova criatura é. Deixa o Espírito Santo operar. Deixa os medos do passado para trás. Deixa as dúvidas do passado para trás. Deixa a vingança do passado para trás. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Talvez você tenha que se acertar com alguém. Talvez seja uma pessoa que você nem conviva mais. Mas se o passado ainda te escraviza, está na hora de você se libertar. Como é que eu faço isso, Senhor? Está aqui esse problema que eu não consigo resolver. Tem essa pessoa que eu tenho essa dificuldade. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você vai encontrar pessoas dentro da igreja que você vai ter dificuldade. Pessoas que ainda estão no processo do crescimento espiritual e não vão estar no mesmo patamar que você. Dentro da igreja, Betão? Dentro da igreja. E, gente, algumas vezes você vai estar lá no púlpito. E, querido, não volta para o passado. Gente, tem quanta gente que sai da igreja por causa de um irmão, de problemas com pessoas dentro da igreja. Bebê espiritual. Queridos, eu tenho 40 anos, mais de 40 anos, 42 anos de convertido. E quantas dificuldades eu vi gente tendo dentro da igreja. No relacionamento com o irmão. Não é com a pessoa do mundo. Dificuldade em relacionamento com o irmão. As igrejas, você já ouviu falar que se separaram, que se dividiram. Como é que pode? O cara que conhece Jesus, que sabe que tem que amar o próximo como a si mesmo. Como é que se divide? Casais que têm se separado. Tem da igreja. Porque esqueceu que está num outro patamar. E que não vive mais para si, que vive para o outro. Desculpa a colocação, mas quando você casa, não é para você ser feliz. Você casa é para fazer o outro feliz. E se você amar o outro como você se ama, meu querido, você não vai ter problema no seu relacionamento em casa. Se você tratar o outro como na igreja, se você considerar o teu irmão como superior a você, você não vai ter dificuldade na igreja. Aliás, você vai ser bênção na igreja. Agora, sendo conhecidos por Deus, não podemos voltar ao passado. Não pode mais voltar, meu irmão. Eu não estou terminando. O quinto benefício da herança que temos a partir da nova posição em Cristo, sendo conhecido de Deus, não guardamos mais os ritos simbólicos, desvalorizando os esforços do que nos pregaram o Evangelho. Queridos, eu não posso voltar para o passado. Valorizamos o Evangelho não observando datas especiais. Porque lá, quando você vê o texto, no versículo 10 até o versículo 11, acompanha comigo. Olha o que o Paulo está escrevendo. Versículo 10 do capítulo 5 de Gálatas. Versículo 10 em diante. Diz assim. Espera um pouquinho que o versículo... Ah, está aqui. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês
tenham sido inúteis. Eu vou repetir. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eu tenho medo, Paulo está dizendo, que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Ou seja, tudo que eu fiz, valeu nada. Vocês estão agora presos ao sábado, presos às festas, presos às regras, presos aos costumes. E, gente, lá quando você lê Deuteronômio, você sabe que eles tinham festas específicas, eles tinham festa das luas novas, cada lua nova tinha uma festa, tá? Eles tinham festa da colheita, eles tinham festa dos pães ázimos, eles tinham a festa do Pentecoste, ou seja, eles tinham eles tinham as 7 semanas da colheita. Depois das 7 semanas da colheita, 7 vezes 7, 49. No primeiro dia depois dos 49 dias, era a festa dos 50 dias, Pentecoste, por isso pentecostal, por isso Pentecoste, 50 dias. Então, eles tinham essa festa, e foi nesse dia, inclusive, que o Espírito Santo foi derramado, cumprindo-se a promessa que foi dada lá em Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E cumpriu-se ali aquela profecia de Joel, e o Espírito Santo foi derramado, e todos foram batizados ali, e foram cheios do Espírito Santo. Mas eles estavam reunidos ali, sabe por quê? Também estava acontecendo uma festa. Por isso, quando eles começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram a ouvir na sua língua de origem. Então, imagine que ali estavam várias pessoas de várias regiões que tinham vindo a Jerusalém para a festa. E os judaizantes queriam que agora eles começassem a voltar e fazer essas festas de novo. Não tenho nada contra a festa, viu, meus irmãos? Aliás, se tiver festa, pode me convidar que eu vou com muita alegria. Uma coisa que eu gosto é ir de festa. Celebração, festa é comigo, pode me chamar, entendeu? É que o pessoal ultimamente só chama a gente para encher laje, entendeu? Carpir quintal. Mas se for para festa, pode chamar que a gente aceita convite para festa, convite para jantar. Olha, a gente aceita tudo. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: não é proibido ter festa, não é proibido festejar, não é proibido ter celebração, não é proibido se alegrar, não. O que não pode acontecer é você achar que você fazendo isso, você vai ser salvo, você vai chegar até os céus. Não porque você tem que ter tenho que estar no domingo na igreja, no culto das 8, no culto das 10h30, no culto das 18h30. Senão Deus não vai me abençoar nessa semana. E quando sai da igreja, isso que é o pior ainda. Às vezes o cara sai, quando chega lá na porta, ele olha para o templo e fala assim: Jesus, até domingo, hein? Eu espero te encontrar aí, Jesus. Meu irmão, minha irmã, estamos numa outra condição, é numa outra posição. Agora nós temos junto conosco, está conosco, o Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus vai te acompanhar por onde você andar. Porque no Velho Testamento, eles tinham lá a arca, e depois eles fizeram o tabernáculo. E lembra o que aconteceu? A glória do Senhor encheu o tabernáculo, e eles de forma que eles não podiam ficar de pé. Depois eles construíram o templo, e quando o templo foi consagrado, a glória do Senhor encheu todo o templo e tomou todo o templo. Agora, meu querido, você é templo do Espírito Santo. Aonde você for, a glória do Senhor vai com você. Aonde você estiver, a glória do Senhor está com você. Você tem que exalar o bom cheiro de Cristo. Você é a presença do Deus vivo, onde quer que você passe. Gente, tem muito crente que não sacou isso, que não percebeu isso. Aí se prende a regras, observando datas especiais. Valorizamos o evangelho em respeito aos que o pregaram. Paulo, quando pregou, e o evangelho chegou até nós, valorizando o evangelho, mostrando a sua utilidade. O evangelho é a boa nova, é a salvação. Nós alcançamos, nós fomos alcançados e tem que levar para os outros. Incluindo, não somos apenas filhos, mas somos plenos herdeiros dos benefícios espirituais que estão à nossa disposição. Conclusão: é hora de decidir. Usufrua pela fé dos benefícios que Deus já nos deu em Jesus Cristo. Eu vou repetir. Usufrua pela fé dos benefícios que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Graças a Deus! Agora, queridos,
Pode abrir a tua câmera, pode abrir o teu microfone. Dúvidas, comentários, dúvidas, se você souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto para quem possa saber e procuro saber para responder a semana que vem. Não é dúvida, não. Eu só queria falar uma coisa. Diga, A querido. gente sabe que hoje em dia, porque muitas igrejas por aí não ensinam a Bíblia direito igual a nossa igreja ensina a Bíblia direitinho. Esse estudo aqui é uma bênção. Esse estudo deveria ser gravado para passar para o mundo inteiro ouvir. Vou te falar um negócio. Tem muitas pessoas, a gente acaba vendo que é fraco na fé, neófito mesmo. Até pessoas já com muito tempo do evangelho, mas eles são enganados, eles acabam comprando mezuzá, escudo na fé, espada não sei de quem, e fica colocando na porta, é a Arca da Aliança, fica com essas crenças do Antigo Testamento, como se fosse assim, como se Deus fosse agir através desses objetos, mas isso daí é coisa do passado, não existe mais. Então, é lamentável ver essas coisas em casa de crente, são cristãos, né? Concordo, pastor Roberto Mariano, realmente, e o que os judaizantes tentaram fazer foi isso. Então, vamos trazer de volta, e daqui a pouco a gente vai ter gente que vai estar passando sangue de cordeiro na porta da casa. Tem que colocar o mezuzá e virou uma... Gente, nós estamos além disso. Já passamos dessa fase. Concordo plenamente, querido. Boa palavra. Obrigado. Dúvidas, comentários? Abre o teu microfone e pode fazer sua colocação. Até crítica nós aceitamos, viu, queridos? A gente pode melhorar. Se tiver alguma coisa que dá para melhorar, pode fazer a crítica. Se você fez alguma pergunta, eu não ouvi, que teu microfone está fechado. Agora a Vanessa abriu o microfone. Pode falar, Vanessa. Eu fiquei meio tímida agora de falar, mas vou arriscar. A paz, pastor, tudo bem? Bem, graças a Deus. Pastor, hoje aconteceu o seguinte, ontem eu bati na porta da uma vizinha, que eu não tenho muito contato, foi a primeira vez que eu fui conversar com ela, né? E ela me convidou para tomar um café hoje, né? Dia seguinte. Confesso que eu fiquei muito ansiosa, fazia muito tempo que eu não saio, assim, não vou na casa das pessoas para conversar, faz tempo que eu não tenho esse contato físico. E fui na casa dela para conversar. E essa noite eu estava assim, orando e temendo a Deus, sabe? Falei, Senhor, eu não sei o que vai ser falado, porque ela é uma pessoa, ela já foi à igreja, é uma pessoa culta, e eu sou mais nova, bem mais nova do que ela é uma senhora já, e eu não sabia, assim, eu fiquei meio assim, nervosa de estar indo lá, né? Mas sabe quando você tem certeza absoluta que a pessoa vai lá para te confrontar com relação a Deus? E eu já fui lá, assim, orando, debaixo de oração, né? Pedi para minha mãe estar orando, ela ficou já com os meus filhos, né, com meu filho, e eu já fui para lá, assim, na casa dela, já orando. E a conversa já começou, assim, quando eu cheguei lá, a conversa já começou com ela me questionando com relação à Bíblia. Então, ela fez vários questionamentos, até com relação a tradução da Bíblia, de como são os dias de hoje, da igreja, e muitas coisas eu até fiquei assim triste comigo mesma por não ter decorado, não tenho muito decorado os versículos bíblicos na minha mente, mas eu tenho assim, eu lembro das histórias, então eu posso né, das passagens eu podia estar falando para ela, podia estar falando, mas eu fiquei assim com o coração triste ao mesmo tempo por ver como as pessoas estão confusas, porque ela me disse que ela está num grupo de oração onde tem várias religiões, pessoas com várias religiões, espíritas, católicos, cristãos, e eles estão fazendo estudos do livro de Mateus. E falando que ela acha certo dessa forma, que esse é o tipo de igreja.
E ela permitiu que eu estivesse orando lá com ela, e foi o que eu pude fazer naquele momento, né? Que eu me senti capaz de fazer naquele momento, então eu pude estar orando com ela e pedindo para que o Espírito Santo estivesse convencendo, trazendo a ela a luz da verdade. E naquele momento ela sentiu assim, um calor, ela começou a suar, começou a ficar nervosa. Quem sabe que é a presença do Espírito Santo, né? E só que ela não estava dando o braço a torcer, ainda não está. Mas eu sei que Deus faz as coisas no momento certo. E quando eu estava saindo da casa dela, ela falou assim: olha, só quero que você respeite meu momento. Agora eu tô pesquisando, tô indo atrás, quero saber o que Deus tem para mim. Eu não sei o que é verdade, o que não é, porque muito pastor já mentiu para mim, então eu não sei o que é o certo e o que não é. Ela era da presbiteriana e depois foi da batista e foi confrontada por alguns pastores. E ela não aceitou isso, né? Então, ela é uma pessoa muito dura, assim, com relação a isso. Então, até com relação à palavra, é difícil quando a gente vai trazer nos dias atuais, né, para a pessoa um pouco da palavra. Mas o que eu pude fazer mesmo é estar orando e entregando nas mãos do Senhor para trazer a sabedoria naquele momento, né? E foi uma bênção, porque ela me convidou para voltar na casa dela, e foi uma porta, né, que Deus abriu agora para eu estar podendo levar a palavra do Senhor lá. É isso. Glória a Deus, é isso mesmo, gente. Foi para isso que nós fomos chamados. É. E esse evangelho tem que ser pregado. Ah, mas ela já conhece, está com dúvida? Acabei de me lembrar de Francisco de Assis, né? Quando houver trevas, que eu leve a luz. Quando houver erro, que eu leve a verdade. O que enquanto E ela onde houver falava, dúvida, e ela começou a citar vários estudiosos, sabe? E eu falava, Senhor, eu não conheço, né? Porque não é da minha época, eu não conheço, né? Tipo, não tenho a menor ideia do que ela está falando. Mas eu falava, o que eu posso trazer para ela naquele momento é o amor de Deus, né? O amor. Então eu sorria para ela, só conseguia sorrir para ela, sabe? Eu acho que ela sentiu isso, ela sentiu muito à vontade. Como ela é uma pessoa muito séria, eu até achei estranho ela querer me convidar para ir na casa dela, né? Então eu achei, assim, ao mesmo tempo que foi Deus me trazendo de volta, né, para essa área, porque eu estava acomodada, né, de falar da palavra do Senhor, eu sempre só achando que o testemunho faz só o papel, né, mas a gente tem que falar também, né, e isso foi uma bênção para mim, assim, foi revigorante, assim, da presença do Espírito Santo, assim, Deus falou demais comigo hoje foi uma bênção. glória a Deus, que palavra maravilhosa, querida. Que Deus continue te abençoando, te usando e ministrando a outras vidas através da sua vida. Obrigado pela sua contribuição. Bênção para a minha vida e creio que para todos os nossos irmãos aqui. Mais alguém? No silêncio. Eu entendo que, se tiver alguma coisa, você pode colocar no grupo aí também, né? Caso você não esteja no nosso grupo, Estudantes de Gálata, e não está recebendo a nossa mensagem, coloca o teu telefone aí no chat e o teu nome, que a gente acrescenta você no grupo. Eu vou pedir para o pastor Roberto Mariano abrir o seu microfone e agradecer pelo estudo dessa noite, por esse tempo que passamos aqui na presença de Deus. Pastor Mariano, fica à vontade na presença do Senhor. Parabéns pelo estudo, foi bênção. Vamos orar então, vamos agradecer. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas, do lamaçal do pecado, através do teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e o Senhor nos convenceu, o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado. Nós agradecemos pela tua presença em nossas vidas, porque o Senhor move nossas vidas, nosso pensamento, o Senhor aumenta a nossa fé, uma fé que é direcionada no Senhor Jesus Cristo, porque é essa fé que o Senhor quer de nós,
uma fé que tem uma direção, que tem um endereço. E o endereço é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glórias ao Senhor. Obrigado por esses dias de estudo bíblico de Gálatas, que nós estamos aprendendo bastante. Abençoa o pastor Betão, cuida dele, da família dele, da saúde dele, da área financeira, aumenta a fé, dá sabedoria, discernimento. Abençoa também o pastor Itamir, que está colaborando com os estudos, que ele possa receber as bênçãos do Senhor também. Glórias ao Senhor. Abençoa cada um que está participando, cada aluno, cada aluna. Nós somos alunos. Nos abençoa, Pai, para que a gente possa crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor, na comunhão, no relacionamento, uma vida de santidade, uma vida que agrada o Senhor. E nos leva, assim, a pregar o Evangelho, a falar do Teu amor, a falar para as pessoas que só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. E nós agradecemos por tudo. Que cada um tenha uma noite de paz, de alegria e uma noite de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Roberto Mariano. Eu agradeço a todos por esse tempo. Que Deus os abençoe. Uma semana abençoada a todos. Fiquem na paz. Amém, Pai. Boa noite. Amém, Paz a paz, todos. boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Paz, noite Deus abençoe, a queridos. todos. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pastor. noite, querido. Vai ficar na Com Deus. paz. Boa noite, querido. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Tchau, tchau. Amo gente. Graça e vocês. paz. Graça e paz, querida. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.